Meus irmãos e irmãs, nós vamos neste momento refletirmos na palavra de Deus, como parte que constitui este programa, não é? Este culto no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Chega o momento da reflexão da palavra. E eu quero, nesta tarde, me apegar no Salmo 116. É um salmo de gratidão, né? O Salmo 116 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. E eu quero ler o versículo de número 12 que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Meus amados irmãos, como eu falei, é um salmo de gratidão. O salmista estava com o coração cheio de alegria, de louvor ao grandioso Deus, porque Deus lhe fez algo poderoso, algo grande. Deus fez algo grande na vida do salmista. Interessante, meus amados irmãos, que ele já começa o salmo dizendo: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Então perceba o desejo do salmista de louvar, de glorificar o Senhor por toda a sua existência. Mas por que todo esse desejo no coração deste homem, podemos dizer assim? O que foi que Deus fez de tão grande na vida do salmista para que ele estivesse assim, com um coração tão desejoso de testemunhar, de adorar, de glorificar o nome do Senhor? Até porque ele começa o salmo dizendo: Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque ele mesmo diz aqui: porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que maravilha, não é? Sabermos que Deus ele escuta a nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição. Estamos pedindo ao Deus que é bom, ao Deus que nos ouve, e não só nos ouve, mas Ele nos ajuda naquilo que Ele vê que é bom para nós. E este homem, meus irmãos e irmãs, estava passando um momento de uma grande dificuldade. O Salmo 116 é um salmo de gratidão, porque o salmista mesmo ele apresenta a situação que ele estava. Uma vez eu preguei e eu disse que, humanamente falando, a gente percebe que não havia saída para este homem. Mas uma atitude ele tomou, de invocar, de pedir ajuda, de clamar ao Senhor. Isso já fica para nós esse aprendizagem dessa tarde. O que fazer diante de um momento tão difícil? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Clamar, pedir ajuda a Deus. E ele mesmo diz aqui, olha a situação dele. O versículo de número 3 mostra a situação terrível que o salmista estava enfrentando. Ele diz: laços de morte me cercaram. Laços de morte me cercaram. O que seria laços de morte cercando a pessoa, ou ser, ou salmista? É aquele perigo de morte a todo instante. É aquele desejo de, quem sabe, tirar a própria vida. É a morte arrodeando ali, querendo estraçalhar nossa vida. Esse homem estava correndo perigo de morte. A morte rondando a vida dele.
E quem sabe havia momentos em que ele mesmo estava tentando até desistir de viver. Ele diz que laços de morte o cercaram. Ele diz também que angústias do inferno se apoderaram dele. E eu digo, sabe o quê? Misericórdia. Misericórdia. Angústias do inferno. Olha a colocação que ele faz aqui. Você já viu uma pessoa angustiada? Uma pessoa angustiada é terrível, não é? Imagina o que esse homem apresentou aqui. Ele diz, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então ele estava com laços de morte, com angústias do inferno, algo insuportável ele estava enfrentando em sua vida. Uma angústia que ele diz estava vindo do inferno. E só essas duas colocações aqui eu já digo que, humanamente falando, eu não via saída para uma pessoa como esta. Que palavra poderia fazer com que este homem saísse dessa posição? O que seria a sabedoria humana para convencer este homem, ou quem sabe tirar este mal deste homem? Ele vai dizer mais que, além de laços de morte e angústias do inferno, ele diz que fiquei aflito e triste. Ele estava aflito e triste, abatido, amargurado. Então perceba a situação deste homem. Perceba a situação. Laços de morte lhe cercando, uma angústia do inferno se apoderou dele. Ele estava aflito, estava abatido. Então perceba que a situação dele era terrível. Era como se alguém chegasse ao fundo do poço. Ele estava sem forças para reagir, para sair dessa situação. Como se sair de uma situação como esta? Mas interessante que ele fez algo aqui. E o versículo seguinte mostra exatamente o que ele fez para sair dessa situação. O versículo de número 4 ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. E ele disse: ó Senhor, livra a minha alma. Então perceba que ele buscou no Senhor a saída do seu problema. Algo que ele não poderia fazer nada por ele mesmo. Ninguém poderia fazer algo por ele. Mas ele sabia que Deus poderia tirá-lo daquela situação. E ele clamou, e ele pediu ajuda ao Senhor. É exatamente isso que eu quero enfatizar com você nesta tarde. Muitas vezes estamos em momentos aflitivos da nossa vida. Tem surgido problemas na nossa vida que nós não sabemos o que fazer e nem para onde ir. E agora? E agora? E agora que você tem um Deus, e agora que você deve buscar no Senhor a saída para o teu problema. Porque tem pessoas que resolvem se entregar ao problema. Tem pessoas que se entregaram ao problema. Tem pessoas que ficaram prostrados diante do problema. Tem pessoas que estão isoladas devido a um problema, sem forças para reagir, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E o Salmo 116, ele nos mostra o que fazer quando não se tem o que fazer, quando não se sabe o que fazer. E agora? E agora? Faz como o salmista fez. Ele disse: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, olha para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então, fica para nós, nesta tarde, esta lição, este ensinamento. Eu espero, no nome de Jesus, que você não passe nem a metade do que esse relato aqui apresenta, que o salmista enfrentou. Laços de morte, angústia do inferno, misericórdia. Quem sabe alguém possa estar me ouvindo agora, possa estar enfrentando um problema de adversidades aí com a família, com o filho, o marido, ou enfermidade, ou um problema financeiro, ou outro qualquer. Esses são os problemas do dia a dia nosso, né? E tem pessoas que estão aí sem saber o que fazer. Quem sabe tem pessoas endividadas
dizendo: pastor, meu irmão, eu não sei mais o que fazer. Tem pessoas com problemas no relacionamento, dizendo: olha, eu já tentei de tudo e não estou conseguindo. Tem pessoas que estão enfermas e dizem: olha, já bati na porta de alguns médicos e continuo na mesma. O que fazer? O que fazer é confiar em Deus, é pedir ajuda ao Senhor, é clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. E Ele, além de poder nos ajudar, Ele tem prazer em nos ver bem. Agora nós precisamos recorrer a Ele. Nós precisamos recorrer ao Senhor diante das nossas dificuldades, das nossas lutas. É como eu falei agora há pouco. Algumas pessoas, com seus males, com seus problemas, com as suas frustrações, com os seus dilemas, são pessoas que estão deprimidas, em casa, isoladas. Tem pessoas que não querem mais sair de casa. Tem pessoas que abriram mão da vida. Tem pessoas que estão agora em quartos, isolados, sem querer falar com ninguém, num quadro depressivo, devido a algum problema, alguma coisa que possa estar enfrentando. E a palavra nesta tarde é: clame ao Senhor. Busque em Deus a saída para o teu problema. Espera em Deus. Confia em Deus. Pede a Ele. Pede a Ele. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer na tua vida. Porque Ele é Deus de misericórdia. Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus de graça. Ele é o Deus de poder. E as pessoas, diante das suas grandes adversidades, estão aí, prostradas diante do seu problema, abatidas, amarguradas. Este Salmo 116 mostra que este homem, quando enfrentou laços de morte, angústia do inferno, aflição, tristeza, ele disse: Senhor, me ajuda. Da mesma forma, eu me lembro do Salmos 40, onde apresenta ali Davi, onde ele diz que chegou ao fundo do poço, e ele diz que clamou ao Senhor e esperou com confiança. Ele pediu ajuda a Deus e esperou com confiança. E ele mesmo diz que o Senhor o tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama. O Senhor o tirou. O Senhor lhe ajudou. Mas por quê? Porque ele recorreu ao Senhor da glória. Então, perceba uma coisa. A Bíblia é o nosso manual de vida. Nós temos que recorrer a ela em todos os momentos, sejam bons, sejam ruins. Ela vai estar sempre ali nos orientando. E nos nossos momentos de dificuldades, veja o que fazer. Olha o que fazer aí. Eu lembrei-me também do rei Josafá, quando ficou sabendo que uma grande multidão vinha contra ele para matá-lo, para tirá-lo do poder e matá-lo. Ele não correu, ele não fugiu, mas ele reuniu todo o povo ali e decretou ali oração, jejum. Ele passou a clamar a Deus, pedir ajuda ao Senhor. E a história vai dizer que o Senhor lhe ajudou, que o Senhor lhe deu vitória. Mas por quê? Porque ele, no momento da sua adversidade, ele não fugiu, ele não se deprimiu, ele não chorou, ficou assim derrotado, mas ele agiu. E a ação dele foi buscar ajuda do alto. A ajuda dele veio do céu, de Deus. E o Deus de Josafá, e o Deus do salmista, e o Deus de Davi, ele é o nosso Deus. Ele continua sendo o Deus de poder e graça. Então, o que Deus fez na vida desse salmista, porque a Bíblia nos mostra que quando ele pede ajuda ao Senhor,
No versículo 5 ele diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado ele me salvou. Então perceba, quando eu estava acabado, ele me tirou dessa situação. Então está o relato aqui claro. No Salmo 116, o homem estava acabado, perdido, diante dos seus momentos aflitivos, da sua situação. E o que ele fez? Senhor, me ajude! E ele termina dizendo: eu estava prostrado, acabado, mas o Senhor me salvou. O Senhor me tirou com sua mão potente. Então, o Deus que fez isso da vida, no Salmo 116, o Deus que fez da vida de Davi, o Deus que fez da vida de Josafá, que eu falei aqui agora, é o mesmo Deus que fará na tua vida, que fará grandes coisas na tua vida. Nada está perdido diante dos olhos do Senhor, diante do Senhor, porque Ele é um Deus que tem controle sobre todas as coisas, seja no céu, seja na terra. Então, o que fazer diante desse momento tão difícil que você possa estar enfrentando? Clame ao Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, deposite no Senhor. Até a Bíblia diz: entrega o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Confia nele, entrega, confia, descansa. Entrega, confia, descansa. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Tem muita gente, tem muitas pessoas que estão em momentos tão difíceis que precisavam ouvir uma palavra como esta. Tem pessoas tentando desistir de tudo porque não está conseguindo se sair da situação difícil. Tem pessoas que estão desistindo da vida porque estão passando por uma adversidade. Mas a solução é esta, pregada nessa tarde aqui, baseado no Salmo 116. Peça ajuda a Deus. Clame a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não decepciona aquele que crê. Todos aqueles que buscam em Deus são abençoados. Só que uma coisa é certa: não é do jeito que você quer, nem na hora que você quer. É do jeito de Deus e na hora de Deus. Mas tenha certeza que fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é bom. Porque Ele não decepciona aquele que busca Ele. A Bíblia está nos mostrando isso. Todas as pessoas que recorreram a Ele foram abençoadas. Então faça isso. Faça isso. Se houver alguém nesta tarde me ouvindo dizendo: olha, eu estou passando por isso, eu estou enfrentando isso, eu não sei o que fazer, eu acho que eu vou largar tudo, eu vou parar com tudo, eu vou desistir. Não desista. Aguente firme aí. Aguente firme aí, vai dar certo. Deus é contigo. Peça ajuda a Ele, clame. Não desista. Você vai dar um culto em ações de graças pela tua vitória. Você vai dar um testemunho lindo por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não se entregue, não pare, não desista, mas continue clamando ao Deus que é grande e poderoso. E com certeza, isso eu não posso dizer, eu não vou te dizer quando, nem como. Mas uma coisa eu posso te dizer: fazer Ele vai. Não sei quando nem como, mas fazer Ele vai. Porque Ele sabe fazer, porque Ele pode fazer, porque Ele quer fazer, porque Ele é Deus e Ele te ama. Confia no Senhor. Não desista. Não desista. Clame ao Senhor.